Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Joana Mello, criadora do canal, e esse vídeo é para você que já está no modo malas prontas para vir aqui para o Canadá, se organizando. Eu irei compartilhar com vocês aqui algumas dicas de quais os documentos, cartas, informações profissionais, pessoais, acadêmicas, que são super importantes se você já começar a organizar, catalogar, para você tenha tudo disponível de fácil acesso depois que você já estiver aqui no Canadá. Eu fiz essa lista com base na minha própria experiência de imigrante, assim como de outras pessoas que eu conheço, amigos, clientes, pessoas próximas, e compartilhando essas informações com vocês, talvez eu possa te ajudar a evitar algumas dores de cabeça que eu tive, que os meus amigos tiveram. E tudo quando você chega aqui no Canadá potencializa, né? Então, assim, se você já fizer esse planejamento antes de chegar aqui, vai ser muito útil para você. Mas antes da gente ir para o conteúdo desse vídeo, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal, se esse tipo de informação é algo que você busca e procura e te agrada, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Eu fiz essa lista dividida nas seguintes categorias: documentos pessoais, certidões e procurações, cartas e contratos profissionais, documentos acadêmicos e educacional e saúde. E no final desse vídeo eu vou compartilhar com vocês como eu organizo as minhas próprias informações de forma digital e segura. Como profissional de segurança da informação e tecnologia, eu prezo bastante ferramentas de produtividade, acessibilidade, com bastante segurança. E eu vou passar para vocês aqui algumas ferramentas as quais eu utilizo que talvez possa ser interessante para você também. Mesmo que você tenha planos de fincar raízes aqui no Canadá, vai haver sim a necessidade de você precisar dos seus documentos brasileiros em algum momento. Seja para você abrir uma conta no banco digital, numa corretora de valores, responder alguma questão jurídica. Um exemplo muito interessante que muitas pessoas não contam com isso, você pode ser intimado a prestar o seu dever de cidadão num júri, né? E nessas ocasiões você vai precisar comprovar as suas informações pessoais e não tendo essas informações aqui com você, vai ficar muito complicado para você receber de longe. Então, assim, alguns documentos os quais são básicos que você tem que trazer junto com você são o seu RG, seu CPF, seu título de eleitor, sua carteira de trabalho, sua carteira de motorista. A carteira de motorista, por exemplo, ela é super importante quando você dá entrada num processo de habilitação para você ter a sua drive license aqui do Canadá. Você pode utilizar o seu documento brasileiro com os anos de experiência como condutor para que você consiga ter a classificação definitiva, né? E você não começar do zero. Então é muito bacana que você traga esse documento. E o legal é que você pode ainda continuar com a sua do Brasil de forma digital. Hoje o governo brasileiro, né, e inclusive tem aí ótimas soluções de tecnologia nesse aspecto de documentação, tem evoluído bastante nesse aspecto, então você pode trazer a sua identidade, a sua carteira de motorista brasileira, aquela física, aquela tradicional, e entregar no processo de habilitação aqui e continuar tendo a sua carteira de identidade digital, ou seja, você vai continuar tendo as duas, né? Sendo que a física você vai deixar ela aqui no processo, quando você dá entrada na carteira de motorista no Canadá, e a digital você vai continuar tendo ela no aplicativo do gov.br, que inclusive eu super aconselho você já fazer o download e ter esse acesso, né, esse recurso para você aí também. Nós brasileiros estamos cansados de saber que o Brasil é cheio de burocracia. E nessa questão é importantíssimo que você, nesse processo de transição aqui para o Canadá, não somente de transição, mas enquanto você tiver bens, coisas ainda para resolver no Brasil, que você eleja uma pessoa de sua extrema confiança para ser o seu procurador. E o mais importante é que você entenda também quais são as necessidades as quais esse procurador precisaria lhe representar.
Em muitas ocasiões, a procuração geral, que é aquela total, ela não é aceita em algumas instituições especificamente. Por exemplo, alguns bancos eles não aceitam a procuração do cartório. Você teria que fazer a procuração diretamente com o banco, uma carta, um documento oficial do banco. Pois é, eu tive esse problema no início, né? Eu fiz uma procuração de representação geral no cartório e imaginei que essa seria o suficiente, mas aparentemente para a instituição bancária a qual eu sou correntista não aceitou, né, essa procuração. Então, assim, procure entender dentro das questões as quais você vai deixando pendente, por exemplo. Outro exemplo, né? Se você estiver deixando um imóvel à venda, né? Às vezes, para questões relacionadas à compra e venda de imóveis, existe um outro tipo de procuração para que uma pessoa lhe represente nesse processo de venda, né? Ou qualquer outra questão. Então, assim, procure entender antes de você sair do Brasil quais os tipos de documentos e de representação jurídica qual você precisa deixar, né, para que você não passe nenhuma dor de cabeça na necessidade de precisar dessa pessoa para ir lá resolver alguma coisa e você achar que a procuração que você já fez é o suficiente. Então, assim, levante tudo que você tenha para que você consiga ter esses documentos de representação, procuração, tudo nos conformes e tudo pertinente às suas necessidades. De tudo que falamos até agora, os documentos de informações profissionais é o que mais passa batido quando falamos de organizar coisas com antecedência. Informações tais como carta de referência de empregadores para que você possa comprovar sua experiência profissional é algo extremamente importante que você comece a fazer, comece a organizar muito antes de chegar no Canadá. Entre em contato com seus antigos empregadores. Peça-os que façam uma carta em papel timbrado que tem os nomes, tem as informações da empresa, que contenha logo, telefone, e-mail, website, mencionando o período que você trabalhou para eles, qual a função exercida e as atividades as quais você efetuou naquela função. Quantas horas semanais você trabalhou, tudo com o máximo de detalhes possível. E de preferência que faça tudo em inglês. E é por essa questão de ser tudo em inglês que é importante que você já faça isso com o tempo, ainda estando aí no Brasil. Muitas vezes o empregador ou a empresa que você trabalhou não tem essa familiaridade em fazer esse tipo de carta, muito menos em inglês. Então, você mesmo pode oferecer para redigir essa carta e ir até lá na empresa, né, só para eles imprimirem, pegar e assinar. E além das cartas de referência, se você tiver também certificados de treinamento, certificado de premiação, até mesmo fotos suas, as quais você esteja executando, fazendo aquele seu trabalho, tudo isso pode ser muito útil para uma aplicação de um visto de trabalho através de um processo de LMIA ou mesmo um processo provincial ou federal de imigração relacionado à profissão. Desde o dia 1, quando você chega aqui no Canadá, você pode sim ter a chance de ter uma oportunidade e é muito importante que você já tenha tudo pronto, em mãos, para dar entrada no processo de aplicação, apresentando essas comprovações. Quando falamos de comprovações acadêmicas, as pessoas logo pensam, ok, eu preciso do meu diploma da faculdade, histórico escolar, certificados concluídos dos meus cursos de pós-graduação, MBA, etc, etc. Bom, sim, esses são todos necessários. Mas se você está pensando em imigração, e eu sei que você está, eu super aconselho você já fazer a equivalência canadense da sua mais alta formação acadêmica no Brasil. Você pode fazer isso por uma instituição chamada WES, que é uma empresa canadense que faz a avaliação do seu diploma histórico acadêmico e no final eles emitem um documento certificando que você possui uma credenciação, como por exemplo, equivalente a um Bachelor Degree canadense. Esse processo de equivalência ele é bem simples. Mas como há necessidade de alguns formulários assinados com carimbo e validez da faculdade, você vai precisar ir até a faculdade e fazer isso de longe pode ser um transtorno muito grande. Então, por isso, é muito importante você já começar a articular essas questões ainda estando aí do Brasil, que daí você pode ir na faculdade, levar os formulários, enfim, todos aqueles trâmites chatos.
E mesmo que você venha com um trabalho garantido com a job offer, e que você já venha, ou que você venha fazer uma outra faculdade, alguma coisa aqui, eu aconselho você já fazer essa equivalência. Eu vou dar um exemplo recente, o qual ter o meu certificado de equivalência canadense foi super útil para mim. A empresa que eu trabalho de tecnologia fez um artigo no website deles falando sobre o meu profile profissional e eles pediram os meus diplomas acadêmicos e todos eles são brasileiros. Então foi super útil, né, ter esses certificados em mãos, o qual eles puderam verificar minha classificação acadêmica em formato canadense. E por isso eu acho que é super interessante você sim dar entrada nisso o quanto antes possível, antes de você chegar aqui no Canadá, porque é um processo que é um pouco demorado, né? E se você puder resolver, articular tudo isso com o tempo, é muito melhor do que você tentar fazer isso à distância depois que você chega aqui. Então, de modo geral, em resumo, as informações principais são sim os seus diplomas, históricos escolares certificados e, se possível, já chegar aqui com essa certificação de equivalência canadense, que vai te ajudar muito. Bom, com relação aos documentos de saúde, quando se tratando de adultos, eu acho super importante você ter acesso a todos os seus diagnósticos clínicos de check-up, exames médicos de sangue. No caso de mulher, também é muito importante que você tenha acesso aos seus históricos de exames de Papa Nicolau. E todas essas questões, elas não são obrigatórias em nenhum aspecto, mas pode ser de extrema importância dependendo da questão de saúde que você vir a ter aqui no Canadá. Ter o histórico de forma pronta, rápida, é muito importante quando o médico canadense precisar revisar o seu background de saúde. E na maioria das vezes, na verdade, na maioria dos casos, os laboratórios de análises clínicas brasileiras, de radiologia, hoje em dia eles fornecem para você um portal de acesso, onde você pode ter acesso a esses diagnósticos de forma digital na nuvem. E é muito importante que você mantenha essas informações catalogadas, salvas para o momento que você precisar. Agora, quando falamos de criança, aí sim já entram algumas questões as quais são extremamente obrigatórias, como, por exemplo, a carteira, o cartão de imunização e de vacina. Muitos distritos escolares, no momento da matrícula da criança na escola, existem essas informações para, no momento da matrícula, você tenha que apresentar, fazer o upload ou apresentar de forma pessoal o documento de imunização, né, as vacinas que já foram tomadas. Então, nesse caso, sim, é obrigatório. Então, de modo geral, o único que realmente é obrigatório seria essa questão de criança, mas o resto é uma recomendação a qual eu não abriria mão e eu sugiro que vocês também não. Como eu comentei no início do vídeo, vou passar para vocês algumas ferramentas as quais eu mesmo utilizo no meu dia a dia para organizar todos os meus documentos e papéis importantes, de maneira a qual eu consigo ter acesso a todos eles de uma forma rápida e a qualquer momento. E a primeira solução que eu utilizo e recomendo é o Drive. Todas as minhas informações importantes de documentos, papéis, eu escaneio todos eles de uma forma nítida e bem legível e nomeio de acordo com o nome de cada documento. Por exemplo, o meu RG eu nomeio assim, o arquivo RG Joana, e crio uma pasta, por exemplo, Docs Brasil, o qual eu coloco todos os meus documentos de forma organizada e fácil de achar. Porque não adianta você ter um Google Drive e tá tudo bagunçado, com os arquivos todos sem nome, tudo misturado em todo lugar. A organização, ela pode te salvar no momento de apuros, o qual você precisa ter essas informações de forma rápida. Então, ser organizado é muito importante. Uma outra ferramenta que eu uso e recomendo muitíssimo é você adotar uma aplicação de gerenciador de senhas ou um password management, para que você possa manter todas as suas senhas, anotações, informações importantes catalogadas com diferentes senhas para cada acesso, né? Muita gente utiliza as mesmas senhas para tudo e isso dificulta bastante a questão de segurança, né? Porque se a pessoa descobre uma senha, vai saber a senha para tudo. Então, password
Password Management, ele ajuda bastante você nessa questão, porque você pode criar senhas diferentes para cada acesso, e a maioria das aplicações disponíveis hoje no mercado, elas oferecem gerador de senhas, que você pode gerar senhas difíceis de acesso, né? E você pode manter isso tudo catalogado. Tem aplicações tipo LastPass, OnePass, vários outros aí no mercado, e você pode ter todas essas senhas separadas, individualizadas e gerenciadas num único só lugar. Então isso é muito útil. Com relação à segurança, é muito importante você manter o mais alto padrão de proteção, pois ambas as soluções mencionadas anteriormente irão armazenar as suas informações mais críticas. E com isso vem a minha última dica. Eu protejo todos os meus aplicativos, senhas, com duplo fator de autenticação e com uma chave física. Ao invés de ser aquele processo por SMS ou Google Authenticator ou qualquer outra coisa, eu utilizo uma chave física. Eu uso uma da marca YubiKey para acessar tanto o meu gerenciador de senhas quanto a minha conta do Gmail. Sempre será necessário eu ter minha chave física para validar o acesso. Mesmo que alguém descubra a minha senha principal, essa pessoa só poderá acessar se tiver acesso à minha chave física, que está sempre segura comigo. Bom, essas são todas as dicas que eu tenho para compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje. E aí, você acha que eu esqueci de mencionar algum documento, alguma informação importante? Deixa aqui embaixo nos comentários se você acha que faltou alguma coisa, tá bom? E, bom, espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, e se sim, considere se inscrever aqui no canal. Isso vai me ajudar bastante aqui com relação a dar uma impulsionada no alcance do conteúdo. E é isso. Espero encontrar com vocês no próximo vídeo e até lá!